Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé, guiando o nosso coração e, acima de tudo, nos dando a sabedoria necessária para a gente conduzir a nossa vida segundo a vontade de Deus. Dia 19 de agosto, nesse sábado, dia também de Nossa Senhora e também de São João de Eudes, presbítero, e nessa 19ª semana do Tempo Comum, 2023, nós abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre Jesus, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Unidos na fé, aqui nós nos colocamos buscando cada vez mais nos alimentar da palavra de Deus. O filósofo Bertrand Russell, que nasceu em 1872 e morreu em 1970, dizia: se a paz não puder ser mantida com honra, deixa de ser paz. Se a paz não puder ser mantida com honra, deixa de ser paz. A gente busca a paz, a gente quer, nesse mundo em que nós vivemos, fazer e construir a nossa história. O Evangelho é muito simples no dia de hoje, nesse sábado. Algumas crianças são levadas para que Jesus possa abençoá-las, impor as mãos. Em colocar as mãos é sempre um ato de bênção, porque nós somos seres do afeto. Nós somos seres do aproximar, do toque, principalmente brasileiro, né? O mineiro, ele enxerga com as mãos. Então, quando ele fala, deixa eu ver, ele tem que pegar. Pegar, que significa tomar posse, segurar, manifestar um afeto, né? É bom quando a gente encontra alguém que nos acolha com afeto, aperte a nossa mão de verdade. É horrível quando a gente vai cumprimentar alguém, a pessoa só mostra os dedinhos, só as pontas dos dedos para a gente pegar, é sinal que é gente sem afeto. Mas o Evangelho que nós temos nos traz isso. Levam a Jesus, os discípulos querem proibir as crianças de se aproximarem de Jesus. Jesus não deixa, deixa as crianças virem até a mim. Não a proibais. É preciso permitir que ela se aproxime da gente para que a gente, alimentados e na convivência, porque o reino dos céus é como uma criança, a gente já viu o Evangelho. Quem é maior no reino dos céus é quem se comporta como criança com aquilo que é típico de criança. E a gente recorda aquelas experiências. Criança é alguém que tem humor, que brinca, que se encanta, que confia, que acredita, que é curiosa. E não é aquilo que a vida, com o passar do tempo, a gente vai se tornando, né, muito sério, desconfiados, distantes, incapazes de humor. Se bem que hoje em dia é perigoso você brincar com a pessoa, porque você pode ser condenado por qualquer coisa que as pessoas julguem que não é politicamente correto. Vivemos essa neurose hoje, essa incapacidade nossa de manter um humor e, acima de tudo, de se alimentar com algo que faça com que a nossa convivência não seja tão séria, tão pesada, tão desgastante. Nós somos, é sempre bom lembrar que nós somos seres antagônicos, nós somos seres do contrário. Eu quero ser alguém, não sou, eu quero fazer algo e não consigo, eu quero ter uma postura e não tenho. Então a gente sempre vive nesses desafios. A gente sempre vive nessa luta de acertar, mas a gente vive sempre errando. A gente quer melhorar, a gente não consegue. A gente quer fazer o certo, a gente não consegue.
E a gente perde muita coisa no decorrer da nossa vida, da nossa história, coisas que não deveríamos perder, né? A gente perde muita sensibilidade, a gente perde muita esperança com o passar do tempo, e a gente tem que recuperar isso. Jesus precisa nos tocar, Jesus precisa nos colocar, mas eu preciso permitir que Jesus faça isso. Que Jesus coloque a mão em mim, que Jesus deixe que eu me aproxime dele na minha condição humana de gente pequena, insignificante, sem importância, mas que deseja fazer a vontade de Deus, que deseja ter uma honra, e essa honra que seja respeitada. É aquilo que o poeta diz, que as minhas palavras não sejam vistas como prece, nem repetidas com louvor, apenas um dado de um homem inundado de sentimentos. Que as minhas palavras não sejam repetidas como prece, nem ditas com louvor. Apenas palavras de alguém inundado de sentimento que deseja ser respeitado na vida. A igreja precisa reencontrar o seu espaço, a sua autoridade. Lamentavelmente, nós perdemos o diálogo com a ciência, nós perdemos o diálogo intelectual, nós perdemos o diálogo de uma reflexão mais profunda sobre a vida e entramos no mundo da caricatura, né? Entramos no mundo da futilidade, das coisas levianas e e achamos que pelo fato de a gente fazer piada e brincar e ficar rindo, a gente começa a ter de vários seguidores e a gente acha que isso é bom. Mas aí a vida é muito mais séria. A vida não é só vídeos de YouTube. A vida não é só postagem de Facebook. A vida não é só férias. A vida ela é constituída também de laços de convivência e de afetos. Jesus abençoa essas crianças e diz: o reino de Deus é delas. E é bom a gente lembrar que também os pobres em espírito também têm o reino de Deus e os que são perseguidos pela justiça também têm o reino de Deus. A pregação de Jesus é sempre sobre o reinar de Deus. O anúncio de Jesus, a pregação de Jesus, a reflexão de Jesus é sempre sobre o reinado de Deus, ou seja, sobre a realidade do mundo e o desejo e a vontade que Deus tem de nos governar. Para isso, a necessidade da oração, da escuta da palavra dele. A necessidade nossa de abrir o nosso coração para que nós sejamos guiados e iluminados pela sabedoria de Deus. Eu sempre peço a Deus que me dê a sabedoria do trono dele, o dom da palavra e o dom da vocação. E me livre de todos os males e perdoe os meus pecados. É uma prece que eu faço desde muitos anos atrás. Que eu tenha a sabedoria do trono de Deus, o dom da vocação e o dom da palavra, que eu seja perdoado dos meus pecados e que o mal fique longe de mim, porque é sempre algo complicado, a maldade no mundo. E por mais que às vezes a gente queira se aproximar de Jesus, e é interessante que os próprios discípulos de Jesus é que querem impedir que as crianças se aproximem dele, Jesus não permite, deixa elas chegarem perto de mim. E Jesus abençoa elas. E é preciso às vezes pedir a Jesus que coloque a mão em mim e me abençoe também, me proteja, me dê a sabedoria e a clareza para que eu saiba agir com firmeza quando é preciso agir com firmeza, com sabedoria quando é preciso agir com sabedoria, com limites e com fé quando as realidades exigirem disso. E acima de tudo, trazendo dentro de nós a esperança de que Deus quer se aproximar de nós. O reino de Deus, o mundo de Deus, a realidade de Deus, em outras palavras, o governo de Deus quer se aproximar de nós. E a gente tem que permitir que esse governo de Deus se aproxime de nós, que esse reinar de Deus se aproxime de nós. E nós, dentro da nossa condição pequena, dentro da nossa condição humilde, a gente vai pedindo a Deus que nos dê a sabedoria necessária para que, como homens e mulheres que trazem dentro de si a identidade de cristãos pelo batismo, a gente possa dar testemunho da fé que nós professamos. Um abraço e até mais.